Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Vamos dar continuidade à leitura do tratado e hoje vamos ler no livro da edição Editora Eclésia, da página 46 até a página 53. Números do 49 ao 59. 10 números. O tema central será os apóstolos dos últimos tempos. É por Maria que a salvação do mundo começou, e é por Maria que ela há de se consumar. Maria quase não apareceu no primeiro advento de Jesus Cristo, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da pessoa de seu filho, apegando-se ela de maneira demasiadamente firme e grosseira, coisa que aparentemente teria acontecido se ela tivesse sido conhecida, em função dos encantos admiráveis que o Altíssimo colocara até mesmo em seu interior. O que é tão verdadeiro que São Dionísio, a Areopagita, nos deixou por escrito que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, em função de seus encantos secretos e de sua incomparável beleza. Se a fé na qual ele estava bem confirmado não lhe tivesse ensinado o contrário, mas no mesmo advento de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de, por ela, fazer que Jesus Cristo seja conhecido, amado e servido, pois as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante sua vida e a revelá-la bem pouco no momento do início da pregação do Evangelho, não mais subsistem. Deus quer, pois, nestes últimos tempos, revelar e desvendar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e colocou-se por sua profunda humildade num nível mais baixo que a poeira, tendo alcançado de Deus, de seus apóstolos e evangelistas, o favor de não ser revelada. Segundo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça quanto no céu pela glória, Ele quer nela ser glorificado e louvado na terra pelos vivos. Terceiro, como ela é a aurora que precede e desvela o sol da justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser reconhecida e notada, a fim de que Jesus Cristo também o seja. Quarto, sendo a via pela qual Jesus Cristo veio a nós pela primeira vez, ela também há de sê-lo quando ele vier pela segunda vez, embora não da mesma maneira. Quinto, sendo o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e encontrá-lo perfeitamente, é por ela que as santas almas que devem resplandecer em santidade devem encontrá-lo. Aquele que encontrar Maria, encontrará a vida, vale dizer, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas só podemos encontrar Maria se a buscamos. Só podemos buscá-la se a conhecermos, pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É preciso, pois, que Maria seja mais conhecida do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve resplandecer mais do que nunca, em misericórdia, em força e em graça, nesses últimos tempos, em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os grandes pecadores e transviados, que se converterão e retornarão à Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos e maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão de maneira terrível para seduzir e fazer cair,
por promessas e ameaças, todos os que forem contrários a eles, e por fim, ela deve resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que combaterão por seus interesses. Sétimo, enfim, Maria há de ser terrível ao diabo e aos seus adeptos, como um exército em linha de batalha, principalmente nestes últimos tempos, pois o diabo, bem sabendo que tem pouco tempo, menos do que nunca, para perder as almas, multiplicará cotidianamente seus esforços e seus combates. Ele logo suscitará novas perseguições e montará terríveis emboscadas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, os quais ele tem maior dificuldade de vencer. É principalmente como atinente a essas últimas e cruéis perseguições do diabo, que aumentarão todos os dias até o reinado do Anticristo, que devemos compreender esta primeira e célebre predição e maldição de Deus dirigida no paraíso terrestre contra a serpente. É conveniente explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua raça e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Gênesis 3,15. Deus estabeleceu e formou uma única inimizade, mas irreconciliável e que durará e crescerá até o fim, a saber, entre Maria e o diabo, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos adeptos de Lúcifer, de maneira que a mais terrível das inimigas que Deus suscitou contra o diabo é Maria, sua Santa Mãe. Ele até mesmo lhe incutiu, desde o paraíso terrestre, embora ela fosse então apenas um pensamento seu, tamanha habilidade para desvelar a malícia da antiga serpente, tamanha força para vencer, derrubar e esmagar esse orgulhoso ímpio, que ele a teme mais não apenas que todos os anjos e homens, mas em certo sentido que Deus mesmo. Isto não significa que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, uma vez que as perfeições de Maria são limitadas, mas sim que primeiro, Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e punido por uma pequena e humilde serva de Deus, e a sua humildade o humilha mais que o poder divino, e que, segundo, Deus deu a Maria um tão grande poder contra os diabos que eles temem mais, como foram frequentemente obrigados a admiti-lo a contragosto pela boca dos possessos. Um único de seus suspiros por uma alma que as preces de todos os santos, e uma única das ameaças dela contra eles que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade. O que Eva condenou e perdeu por desobediência, Maria salvou por obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu todos os seus filhos juntamente com ela. Entregou-os à mesma serpente. Maria, tendo se tornado perfeitamente fiel a Deus, salvou todos os seus filhos e servos juntamente com ela e os consagrou à sua majestade. Deus não pôs somente uma inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Santíssima Virgem e a raça do demônio. Vale dizer, Deus pôs inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos de Maria e os filhos e escravos do diabo. Eles não se amam mutuamente e não possuem correspondência interior uns contra os outros. Os filhos de Belial
os escravos de Satanás e os amigos do mundo, pois todos estes se equivalem. Sempre e até hoje perseguiram e perseguirão mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, que são figuras dos réprobos e dos predestinados. Mas a humilde Maria sempre alcançará a vitória sobre esse orgulho, e uma vitória tão grande que ela chegará até o ponto de esmagar a cabeça onde reside seu orgulho. Ela sempre desvelará sua malícia de serpente, perderá suas ciladas infernais e dissipará seus planos diabólicos, e protegerá até o final dos tempos seus fiéis servos contra as cruéis garras de Satanás. Mas o poder de Maria sobre todos os diabos resplandecerá de maneira particular nos últimos tempos, quando Satanás armar emboscadas ao seu calcanhar, vale dizer aos seus humildes escravos, e aos seus pobres filhos, a quem ela suscitará para guerrear contra ele. Eles serão pequenos e pobres na visão do mundo, rebaixados diante de todos como calcanhar, pisados e perseguidos como calcanhar em relação aos outros membros do corpo, mas em troca disso serão ricos na graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente, grandes e exaltados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo animado, e tão fortemente apoiados pelo auxílio divino, que com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão Jesus Cristo triunfar. Por fim, Deus quer que sua Santa Mãe seja presentemente mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca, o que sem dúvida ocorrerá se os predestinados ingressarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que lhes desvendarei em seguida. Por ora, eles verão claramente, tanto quanto a fé o permite, essa bela estrela do mar, e sob a condução dela chegarão ao ponto, a despeito das tempestades e dos piratas, conhecerão as grandezas dessa soberana e consagrar-se-ão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e suas bondades maternas e hão de amá-la ternamente como seus filhos bem-amados. Conhecerão as misericórdias de que ela é repleta e as necessidades em que se encontram de seu auxílio, e recorrerão a ela em todas as coisas como a sua querida advogada e mediadora junto a Jesus Cristo. Saberão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais curto e mais perfeito para ir até Jesus Cristo, e a elas se entregarão inteiramente, de corpo e alma, para também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor ardendo em fogo, que semearão o fogo divino por toda parte. Serão flechas agudas na mão da poderosa Maria, a fim de trespassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados pelo fogo da grande tribulação e bem unidos a Deus, que carregarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, ao passo que serão um odor de morte para os grandes, ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens trovejantes e que voam pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, as quais, sem se apegarem a nada, nem se espantar com nada, nem se atormentar com nada, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, rugirão contra o mundo, ferirão o diabo e seus adeptos, trespassarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles aos quais forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes doará a palavra e a força para operar maravilhas,
e arrebatar gloriosos despojos aos seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é ainda melhor, sem preocupações, em meio aos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros, e no entanto terão asas prateadas da pomba para voarem, com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, para onde o Espírito Santo os convocar, e nos locais onde tiverem pregado deixarão atrás de si unicamente o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Por fim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguindo as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinarão o caminho estreito de Deus na pura verdade, de acordo com o Santo Evangelho, e não com as máximas do mundo, nem sem se transtornar ou fazer acepção de pessoas, sem se poupar, escutar nem temer nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Eles terão em suas bocas a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Levarão sobre os ombros o estandarte ensanguentado da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os nomes sagrados de Jesus e de Maria sobre o coração e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis aí os grandes homens que hão de vir, mas Maria aí estará por ordem do Altíssimo para estender seu império se sobrepondo ao dos ímpios, idólatras e maometanos. Mas quando e como isto há de acontecer, somente Deus sabe. Cabe a nós permanecermos calados, orar, suspirar e esperar. Expectans expectavi. Bem, irmãos, escutamos palavras, mais uma vez, muito fortes de São Luís Maria, e eu gostaria de destacar essa inimizade irreconciliável entre Maria e o diabo, presente no proto-evangelho do Gênesis 3, assim como aqueles que são adeptos de Lúcifer e aqueles que são filhos de Maria. E como os apóstolos dos últimos tempos, os últimos tempos se referem a este tempo da igreja. Muitas vezes nós podemos usar essa expressão. Bem, nesses últimos tempos eu estou assim, nesses últimos tempos estou vivendo tal situação. Não é nesse últimos tempos enquanto presente. É algo para o futuro, em que Deus suscitará esses apóstolos, escravos e súditos por amor de Nossa Senhora, e que, por estarem tão unidos a Nossa Senhora, serão almas, especialmente os sacerdotes, que terão fogo no coração, a espada da palavra de Deus em seus lábios, na sua língua, tocarão os corações e viverão assim com a mesma vida de Cristo. Por fim, gostaria de destacar as palavras de São Luís, quando ele relata que Maria é o caminho mais seguro, reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e encontrá-lo perfeitamente. É por ela que as santas almas que devem resplandecer em santidade devem encontrá-lo. Aquele que encontrar Maria encontrará a vida. Vale dizer Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas só podemos encontrar Maria se a buscarmos. Só podemos buscá-la se a conhecermos, pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido.
Creio que nós já temos esse desejo de conhecer Maria, estamos buscando, e buscando vamos encontrar o maior tesouro, que é Jesus Cristo. Eu espero muito que essa consagração produza em nossos corações um desejo de sermos santos, e sermos santos, travarmos essa luta contra Satanás, lembrando que nós vamos encontrar pessoas e situações neste mundo que vão nos constranger e que vamos ser estimulados a um verdadeiro combate. Mas temos que lembrar daquelas palavras de São Paulo. Não é contra os espíritos deste mundo que nós estamos lutando. Bem, muitos até de forma involuntária estarão aderindo ao mal. Mas precisamos apontar as nossas armas para o alvo correto. Por isso, precisamos estar armados com a palavra de Deus, precisamos estar muito unidos a Nossa Senhora, precisamos acreditar na santidade, precisamos acreditar no poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos sacramentos, precisamos estar bem munidos do Santo Rosário, da Palavra de Deus. Esses últimos tempos estão claramente a cada dia mais difíceis, mais desafiadores para nós que queremos ser filhos de Maria, e não podemos ser covardes, né? Precisamos lutar pelas almas, não estamos simplesmente defendendo o nosso feudo, o nosso castelo, nós estamos aqui lutando pelas almas, né? Salvar a nossa alma e salvar a alma do maior número de pessoas possível. O demônio, como São Luís escreve, sabe que muitas almas serão salvas, que muitas almas serão roubadas das suas garras, e isso o deixa extremamente irado. O que mais o deixa também perplexo é perder para uma humilde serva. O humilha mais. O pecado de Satanás, por excelência, é o pecado do orgulho, de querer ser mais do que Deus. E perder por uma simples serva, uma mulher, isso o ofende, né? Por isso que ele tem tanto poder sobre os demônios. Então, sobre as ações do mal, que muitas vezes querem nos afastar da salvação, e aqueles a quem nós amamos, invoquemos Maria, para que ela primeiro interceda por nós, que recebamos muitas graças por sua intercessão, e assim também depois possamos lutar pela oração, pela intercessão, pelas almas dos nossos irmãos e também pela força da palavra de Deus. Que assim Deus nos ajude pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.